Olá, uma boa noite, uma boa tarde, um bom dia a todos vocês, minha família querida do canal Adriano, a voz dos que não falam. Que prazer para mim é estar aqui um dia mais. Um privilégio ter vocês como minha família querida do canal, aonde todos vocês, como sofredores, mas vencedores da fé, continuam lutando aí em prol de encontrar consolo. Somos vítimas, mas também somos vencedores da fé. E assim temos que nos considerar pessoas que, em um determinado momento de nossa vida, fomos defraudados, fomos enganados por uma organização que dizia ser a organização verdadeira, mas que depois resultou ser uma estafa, um engano total em nossas vidas. E que duro, não é, gente? Que duro é você se dar conta, depois de tantos anos de serviço leal a uma suposta organização verdadeira, você se dar conta de que você foi enganado, de que estavam rindo da tua cara, de que tomaram você, né, como um número mais, e que depois de tanto usarem e abusarem, ainda tratam você como se você fosse um lixo, né, humano. Mas é por isso que hoje eu estou aqui, para dar boa noite a vocês. E o tema, não sei se vocês viram, o tema é: o que me fez deixar de ser ancião das testemunhas de Jeová? Claro, por que este tema? Eu já contei minha história umas 2, 3 vezes. Contei no canal JWR de Edson Reis. Contei minha história no canal Destruindo Algoritmos, de Raciel. Contei minha história aqui, no nosso canal, na nossa família. Pelo menos em 2 vezes. Mas ainda continuam pessoas perguntando, Adriano, como foi tua história? Eu já cansei de contar a minha história. Então hoje o que eu vou fazer é contar o que causou com que eu deixasse de ser ancião das testemunhas de Jeová. E nesta live de hoje, eu vou tirar mais uma carta do baralho, que eu disse que estava guardada. Hoje eu contarei a vocês, com o nome de congregações e com iniciais de pessoas que atuaram de maneira mafiosa dentro dos corpos de anciãos. Então hoje será uma live onde eu vou destapar toda a podridão que existe dentro dos corpos de anciãos. E por que eu posso dizer isso? Porque eu fui ancião durante muitos anos. E porque eu fui um ancião líder na Espanha dentro do campo português, do idioma português. Eu fui um ancião que fui um dos que iniciamos a obra do idioma português em toda a Espanha. Eu fui graduado por Betel. Eu passei uma semana vivendo como betelita dentro de Betel. E eu fui graduado como instrutor de metodologia de idiomas. E Betel me mandava a grupos ou pré-grupos, ou a formar pré-grupos e grupos do idioma espanhol em algumas cidades da Espanha. E eu participei ativamente na formação de congregações do idioma português. Assim que eu fui muito usado. Eu fui usado como discursante em congressos regionais e assembleias de circuito. Eu fui usado para discursos de batismo e discursos públicos de congressos regionais. Assim que eu sei o que acontece dentro desta organização. E hoje eu vou explicar aqui esta etapa da minha vida. E o que foi que fez com que eu deixasse de ser ancião das Testemunhas de Jeová. Mas antes eu quero dar aqui boa noite a todos os que estão já conosco aqui, né? Já são muitos, já somos 51 em 4 minutos. Boa noite a J. Vemboava, o João, querido João, meu amigo, meu afilhado, ele, a Gisele, o Igor e o Vitor, família querida do meu coração. Olha, gente, vocês não estranham, não? É que eu passei febre o dia inteiro. Eu tomei agora um remédio que me tirou a febre, né? Por isso eu estou aqui podendo fazer, mas eu passei febre realmente o dia inteiro. Dor de garganta, febre. Fui trabalhar, mas tive que voltar porque eu não estava aguentando. E dormi durante a tarde, né? Surane fez para mim uma canja de galinha, bem quentinha. Cuida muito bem de mim, Surane. É muito amorosa, muito carinhosa. E eu estou um pouco melhor agora. Mas tenho febre. Então,
eu hoje estou aqui porque realmente eu necessitava falar deste assunto, porque muitas pessoas têm me perguntado. Como a minha história eu já contei várias vezes, hoje eu resumo ela, mas eu vou entrar agora profundamente dentro dos corpos de anciãos. Então você que tem sempre dúvida e teve dúvida de como funciona os esquemas dentro de um corpo de ancião, assistam esta live, porque hoje eu vou destapar aqui o que eu vivi lá dentro e o porquê eu, Adriano, deixei e não quis mais voltar a ser ancião das Testemunhas de Jeová, embora um superintendente corrupto, mau caráter, manobrava os pauzinhos ao seu bel prazer e implorou para que eu voltasse a ser ancião, coisa que muitos desconhecem isso. Eu disse a ele que não, que eu nunca mais voltaria a ser ancião de congregação. Mas, Adriano, você é um dos melhores discursantes que a gente tem. Eu disse, não me importa isso. Mas isso nós vamos falar depois. João, Gisele, Igor e Vitor, bem-vindos. Um beijinho no coração de vocês, meus afiliados. Eu sou padrinho de vocês com muito orgulho. Um beijo. Amo vocês. Sueli Queiroz, querida, boa noite. Bem-vinda, querida. Lua, minha querida Lua, que vem aqui trazer luz a essas noites. A Lua, querida. Boa noite. Conceição Rodrigues, boa noite, querida. A paz de Cristo para você também. Graça Lima, um beijo, querida. E um beijo especial a Andréia Voto, que hoje colaborou, deixando um pix para o canal. Um beijo, Andréia. Um beijinho, obrigado pela tua ajuda, querida. Vilma Freitas, boa noite, irmão Adriano e a todos. Boa noite. Ela já está compartilhando. Isso mesmo, gente. Deixa o like, compartilhem, ative o sininho e inscreva-se no canal. Isso ajuda o YouTube a ver que este canal é querido por vocês. E assim, mais pessoas poderão despertar recebendo as indicações destes vídeos. Obrigado a todos vocês. Nelly Furtado, lá da Austrália. Um beijo no teu coração, Nelly, e ao teu marido bem. Querida família, temos que fazer uma videoconferência para conversar, querida. Joelma, querida Joelma, boa noite a todos. Para mim é um imenso prazer de estar com vocês hoje na live ao vivo. Um abraço a todos. A você, Joelma, querida, carinhosa você é. Idília Maria, minha mãe adotiva lá de Portugal. Eu tenho outra no Rio de Janeiro, né, que é a Regina Paulina. Um beijinho às duas. Vamos deixar o like, diz aqui a Vilma Freitas. Né? A Nelly diz obrigado por lembrar. Um beijo a todos vocês. Geraldo Pitondo, querido, meu pai adotivo, lá de São Paulo. Ele diz boa noite a todos os irmãos deste canal. Terça-feira bem fria. No Brasil, claro, tragédia contemporais. Que lástima. No Brasil sempre acontece, né? Um beijo a todos vocês aí do Brasil. H, querido H, né, colaborador do canal, sempre colaboram ele e a G. Casal bonito, que estão aqui sempre apoiando o canal. Um beijo no coração de vocês, a G e o H. Emily, querida Emily, boa noite, Emily. Lia, que é membro do canal. Tem gente que pergunta como fazer para se tornar membro. A membresia é uma das coisas que mais ajuda o canal. Se você entrar ali embaixo no cifrãozinho, no chat, vai abrir as opções de ser membro e você pode se tornar membro do canal. Um beijo no coração de vocês. Lia, querida, boa noite. Membro do canal. Jacira Amaral, boa noite. A paz de Cristo a você. G, querida, boa noite, G. Um beijinho no teu coração. Ovo frito, sempre aqui o ovo frito. Um beijo para você, querido. Um beijo no teu coração. Paulo Lima, salve, Adriano. Salve, Paulo Lima. Um beijo, querido. Terezinha Santos, boa noite. Irmãos vencedores. Isso é, Terezinha, um beijinho. E mais pessoas. Gisele, querida Gisele em Boava, um beijo, querida. Estamos aqui, minha afilhada, junto com teu marido, João. Que pessoas mais boas. Nossa, eu nunca ouvi tua história, diz a Lia. Um beijinho, Lia. Hoje será o dia. Paulo Lima, feliz por encontrar todos aqui e ver você, Adriano, firme e forte nessa difícil batalha contra a seita. Obrigado, querido. Regina Célia, um beijo, querida. Vou fazer meu chá de cedreira para ouvir, diz a Lia. Um beijo, querida. Love Winter, Maria José Paquete. Boa noite a todos, desde Portugal. Love Winter, o vetor. Clore Moraes, querida Clore Moraes também. Um beijo no teu coração.
A G diz, bravo! Bravo, querida, aqui estamos juntos, né? Ai, ai. Glorinha Fabres, boa noite, Glorinha. Rosimeire Martins, outra membro do canal. Rosimeire, querida, temos combinado algo. Um beijo no teu coração, Rosimeire. Ela diz boa noite, Adriano, e a todos presentes. Boa noite, Rosimeire. E muitos mais. Glau Moreira, boa noite, Adriano. Nunca fui testemunha de Jeová, mas eu estive perto de uma pessoa que foi excluída dos pais. Amava muito essa pessoa, mas a pessoa não aguentou e voltou, entre aspas, para Jeová. Uma pena saber essas podridões. Claro que sim. Conceição Carvalho, boa noite, meus amados irmãos. Boa noite, Conceição, minha irmã mais velha, querida. Clório Moraes, melhoras, Adriano. Eu vou estar melhor. Aqui eu sou aroeira. A febrinha não vai me vencer, não, viu? Apesar que eu vou dizer uma coisa para vocês, né? A maldade que esta organização das Testemunhas de Jeová implanta na genética de seus adeptos, no mais profundo deles, é tão cruel que vocês lembram daquele ativista Eliezer? Vocês lembram do Eliezer? Ou Eliezer, como alguns dizem? Que quando veio a pandemia, infelizmente, ele se adoeceu de Covid, né? E veio a falecer. Lembram do Eliezer? Pois eu tive informações e fiquei sabendo que depois do seu falecimento, tanto nos comentários, nos últimos vídeos dele, depois do seu falecimento, nas redes sociais também, e até pessoas que foram na frente da casa dele, testemunhas de Jeová, se alegrando que ele havia morrido. E diziam, bem feito, isso é o que acontece com quem se mete com Jeová e sua organização. Vocês notam o tamanho da maldade e o tamanho da dominação mental de uma seita satânica. Vocês conseguem perceber nesses comentários. Assim que eu estou com febre, e se acontecesse algo comigo, vocês podem ter certeza que muitos adeptos desta seita diabólica satânica comemorariam. Comemorariam. Claro que sim. A G diz, bombástico, Adriano, hoje vamos poder fazer perguntas? Poderá fazer perguntas, eu responderei as que eu creio que possa responder, né? Tá bom? Perguntas muito invasivas, não, é? Mas aquelas que eu me senti livre de responder, sim, que responderei, claro que sim. Clore diz, parabéns, Surane, por cuidar tão bem do Adriano. Obrigado, Clore. Javier Castilho, boa noite, Nelly. Boa noite, Javier Castilho. Joelma, Lia. A Lia diz, Adriano, coloca uma colher de bicarbonato de sódio e meio copo de vinagre e faz gargarejo. Obrigado, Lia, por tua receita, a receita da vovó. Minha avó falava dessas receitas, hein? Um beijinho. A Conceição diz, meu querido Adriano, a canja de galinha é o carinho de Surane, te farão curado logo, logo. Claro que sim, Conceição, querida. Nelly diz que discursa muito bem. José Carlos Pereira, boa noite, amados. Boa noite, José Carlos. Um beijo no teu coração, querido. Idília Maria também. Suri, és uma bênção na vida do Adriano. Obrigado e beijinhos. Obrigado, Idília. Defensores da Verdade, servi como ancião durante alguns anos. Conheço bem os bastidores. Todos os que servimos como ancião sabemos, né, Defensor da Verdade? Pablo Lima também diz uma boa noite a todos os meus irmãos do grupo e a meu irmão Adriano, sobrevivência aqui após sair da torre. E terapêutico estar com vocês. Obrigado, querido. Eu também vejo assim. Cláudia Freire, boa noite, querida. Love Winter. Cleide, que é outro membro do canal. Cleide, boa noite. Obrigado pela membresia, gente. Vocês não imaginam como a membresia ajuda o canal. É uma das coisas que mais ajudam. Né? Antônia Santos, boa noite, Antônia. Vera Lúcia, querida, um beijinho no teu coração. Boa noite, Adriano. A paz de a todos. A paz, querida. Cleide, ela disse que nunca foi testemunha de Jeová, mas quero alertar minha irmã, que é testemunha de Jeová. Isso mesmo, querida. Melhoras, Adriano, diz Vilma Freitas. Um beijo, querida. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Valquíria Calaço, minha querida Valquíria. Boa noite a todos, amados irmãos, e a paz. Boa noite, Adriano. Boa noite, Valquíria. Um beijão no teu coração, Valquíria. Surane, minha querida. Olá, boas noites, minha linda família. Les mando um beijo e abraço caloroso. Aqui estamos unidos em uma sola voz.
Que bonitas palavras, Surani, minha vida. Vera Lúcia, eu também lembro do Eliezer, claro que sim. E muitos comentários aqui, né? Muitos comentários. Isso é. Obrigado. Genilva Gomes. Adriano, você chegou a ganhar um carro Bolt Blanco da Torre? Não, eu não. Eu não fui superintendente de circuito, querida. Eu não. Eu era um lutador que acreditava que esta organização era a verdade, até descobrir suas mentiras. Né? Manchete, querida, um beijo no teu coração. Muito obrigado pelas colaborações ao canal Manchete. Um beijinho, querida. Vera Lúcia, querida, acaba de deixar um super chat, né? Super etiqueta. Obrigado, Vera Lúcia, pela tua colaboração e ajuda a este canal. Um beijo enorme no teu coração. Pois é hora de começarmos então já com o que me fez deixar de ser ancião das Testemunhas de Jeová. Em primeiro lugar, para começar esta dissertação, né? Este testemunho sobre o que me fez a mim, depois de ter nascido dentro das Testemunhas de Jeová, ter ficado em minha juventude 6 a 7 anos fora da organização por conta própria. Só que quando eu saí desta organização, eu saí achando que ainda era verdade. Eu saí porque eu não estava atuando na minha maneira de ver corretamente para com esta organização e para com o suposto Deus, né, Jeová. Então eu fiquei 6, 7 anos fora, aonde eu vivi o que se diz o mundo, mas nunca pratiquei coisas que minha consciência ainda acreditava e acredita que não fossem corretos. Né? Eu nunca usei drogas, nunca fiz nada dessas coisas. Eu joguei futebol, eu saía, né, de festa, tive namoradas, eu tive uma vida fora da organização. Mas sempre minha consciência me martirizava e dizia: Adriano, você tem que voltar para a organização verdadeira. E essa era minha ideia, né? Desde que eu nasci. Me casei muito jovem, com 19 anos. Em seguida, tive 2 filhos. Depois o casamento não funcionou, foi quando eu me divorciei e fui ao mundo. E depois, né, passado 6, 7 anos, vim à Espanha. Foi quando conheci minha ex-mulher no Brasil, nos casamos no Brasil e viemos para a Espanha para começar uma vida nova. E foi quando, então, eu voltei a ter contato com as Testemunhas de Jeová, porque minha ideia era voltar para a organização, porque para mim esta organização era a verdade. E desde que voltei, né, na Espanha, no ano de 2002, 2003, quando voltei para a organização, 2002, eu me empenhei totalmente, de corpo, alma e coração, para a Torre de Vigia. Tive uma filha que nasceu aqui na Espanha, né? Eu tenho 4 filhos. Bruno, Hugo, Daniel. E depois Carolina, com este novo matrimônio que eu tive. Carolina nasceu na Espanha no ano de 2003. Foi educada como testemunha de Jeová. Eu, Adriano, foi quem fanatizou e fanatizei minha família. Porque para mim esta era a verdade absoluta. Eu não tinha dúvidas nenhuma de que esta era a organização verdadeira. No ano de 2005, 2006, mais ou menos, eu fui nomeado servo ministerial na congregação em Badalona, Barcelona, Llefià. Congregação Llefià de Barcelona, em Badalona. Era uma congregação do idioma espanhol. Quando nós estávamos nesta congregação do idioma espanhol, no ano 2005, por aí, 2006, se não me falha a memória, porque já faz tempo, né? Eu recebi uma ligação de um irmão daquela época que queria e tinha a ideia de formar o campo português na Espanha. E perguntou se podia contar comigo, já que ele tinha recebido informações de que eu era brasileiro e falava o português de forma nativa, né? Eu falava o português brasileiro de forma nativa. Eu automaticamente disse que sim. Naquela época, para mim,
Tudo que a organização pedisse para mim, eu dizia que sim. Eu nunca disse que não. Dessa maneira, eu entrei profundamente em ajudar a organização das Testemunhas de Jeová a estabelecer o campo português na Espanha. Começou com um grupo na Congregação Luciana de Barcelona, a qual eu estive de início. Depois eu fui para um grupo português da Congregação Latina de Santa Coloma de Gramenet, Barcelona também. E ali eu fiquei durante um tempo, mas tinha um corpo de anciãos na Congregação Latina de Santa Coloma de Gramenet, que agora creio que já não existe, que ali eu ainda era servo ministerial. Eu comecei a observar a máfia dentro dos corpos de anciãos. Mas eu ainda achava, naquele momento, que era coisa de homens e que não era culpa da organização e que nem era um proceder comum desta organização. Vou explicar o que aconteceu. Eu era servo ministerial, mas existiam dois anciãos, né, que eles continuavam na congregação espanhola, mas vieram apoiar o grupo português. Porque enquanto você é grupo, você está dentro de uma congregação espanhola. A congregação espanhola era anfitriã deste grupo, que a ideia é que este grupo crescesse e se tornasse uma congregação. O grupo português de Barcelona continuava ao mesmo tempo com o grupo português de Santa Coloma. Estes dois anciãos que vieram apoiar o grupo de Santa Coloma, que era da congregação latina, eram uma máfia já. Eles eram amigos. E a ideia deles era conseguir status diante do superintendente de circuito e diante da congregação. E por que eu digo isso? Porque o grupo Santa Coloma começou a crescer. Eu estava como servo ministerial na época, mas eu já fazia papel de ancião. Eu levava muitos estudantes para o grupo. Teve uma época que eu cheguei a dirigir 11 estudos bíblicos no mês, durante vários meses. Eu trabalhava das 8 da manhã até as 2 da tarde. E depois do meu trabalho, eu me dedicava totalmente à pregação, era pioneiro e servo ministerial. E levava a dianteira no grupo, dava cursos de idioma para ajudar os espanhóis a aprenderem o português. O grupo Santa Coloma começou a crescer muito. O de Barcelona ficou estancado. E o de Santa Coloma começou a crescer muito. Chegávamos a ter na assistência, neste grupo, 40, 50 pessoas. A ideia, quando um grupo de idioma começa a crescer, é que você chega e comunica ao superintendente de circuito, olha, este grupo está já com potencial para a congregação. Mas como eu ainda era servo ministerial, eu comunicava, né, aos anciãos que apoiavam o grupo, dizia, olha, nessa próxima visita seria bom, né, comentar com o superintendente o potencial deste grupo para formar a congregação. E eu vi que vinha uma visita e nada. E na outra visita, nada. E que os dois anciãos que eram da congregação faziam o mínimo esforço e não queriam que este grupo progressasse. E aquilo foi me causando certa desconforto. Então eu disse, estava se aproximando uma próxima visita do superintendente, eu peguei, e foi aí que eu comecei a desconfiar do que realmente era esta congregação, essa organização. Desconfiar, não ter certeza. Né? Eu peguei e, faltando alguns meses, né, um mês ou algo assim para a visita do superintendente, eu chamei esse ancião e disse, olha, era o que mais levava a dianteira ali, né, responsável pelo grupo. Eu, como servo ministerial, chamei ele e disse assim, olha, fulano, eu creio que este grupo, que já está fazendo o estudo da sentinela, já tem discursos públicos a cada 15 dias. E somos uma assistência, uma média de 40. É hora de comunicar ao superintendente que este grupo já pode ser congregação. Porque assim nós assistiríamos os congressos, todos em português, né?
Ele virou para mim e disse: Adriano, você está insistindo muito com este assunto. Você não percebe, Adriano, que se nós formamos congregação aqui, eu vou perder eu não sei como dizem no Brasil, aqui diz hierarquia. Eu acho que no Brasil é jerarquia. Se formamos congregação, Adriano, eu vou perder minha jerarquia no distrito e no circuito espanhol. Eu escutei aquilo e fui para casa para pensar no que é que ele tinha me falado. É óbvio. O que ele falou para mim foi o seguinte. Olha que eu estou começando a tirar cartas da manga, hein? Que eu falei que eu ia fazer isso um dia. O que ele falou para mim foi o seguinte. Em outras palavras, que enquanto ele estivesse dentro do circuito espanhol, ele era considerado e tinha privilégios nas assembleias e nos congressos do campo espanhol. E se formasse congregação do idioma português, ele tinha que mudar de circuito e passar a pertencer ao circuito espanhol. Português, desculpa. Ao ele ter que mudar para o circuito português, ele ia deixar todos aqueles privilégios que ele tinha lá no circuito espanhol. O que ele mostrou para mim naquele dia é que ele se importava um pepino com o adianto do reino, como eles diziam. E que ele estava mais preocupado com a sua posição dentro do circuito espanhol do que se facilitasse para as pessoas do idioma português assistirem às reuniões numa congregação portuguesa. Assim que eu olhei para ele, disse: o quê? Eu voltei outro dia a falar com ele e disse: o quê? Você falar que você está preocupado com perder tua posição? Você está preocupado com a tua posição? Ou você está preocupado com as pessoas que precisam escutar a mensagem em português? Foi por primeira vez que eu, como servo ministerial, peitei de frente a um ancião de muito peso em Barcelona. MM. E todos que me escutam e sabem de quem que eu estou falando. Era da congregação latina, de Santa Coloma de Gramenet. MM. Me disse claramente que ia perder sua hierarquia ou jerarquia no circuito e lhe importava um pepino formar uma congregação ou não. Ele não queria era deixar os seus privilégios no campo espanhol. O que aconteceu? Aconteceu que quando eu disse isso para ele, ele se voltou contra mim e começou um pseudo-ostracismo contra o servo ministerial Adriano. Porque eu nunca me acovardei. Se tem uma coisa que eu tenho na veia, é sangue. E eu estava dentro dessa organização defendendo o justo e o correto. Nunca me compraram porque eu não permitia. E passaram-se um mês e ele continuou. E eu já mudei meu tratamento com ele também e ele comigo. E o que aconteceu? Aconteceu que o superintendente de circuito do campo português, naquela época, era outro. Hoje é outro. Era I.L. O superintendente do campo português daquela época era I.L. Todos sabem quem é. Veio comigo, falar comigo, e junto com um sem vergonha, cafajeste, canalha, que eu ainda vou ver ele frente a frente, está prometido, FR, que eu sempre falei dele aqui. Veio este superintendente, junto com FR, falar comigo. Adriano, podemos falar com você? Eu digo, claro que sim. Eu estava no grupo português de Santa Coloma de Gramenet. Eles estavam no grupo, FR estava no grupo português de Barcelona. Esses dois grupos não se levavam, os que levavam a dianteira. Não tinha acordo. Não se levavam, não se ajudavam. Existia uma guerra entre os dois corpos de anciãos do grupo português de Santa Coloma e do grupo português de Barcelona. Uma briga. Então, este superintendente veio e falou comigo um sábado pela manhã.
que estava visitando o grupo de Barcelona. E veio para formar congregação e disse: Adriano, se nós te convidamos para vir ao grupo português, você e tua família, de Barcelona, você viria para ajudar na formação da congregação portuguesa de Barcelona? Eu digo sim. Porque aqui em Santa Coloma está acontecendo isso, isso, isso e isso. E o superintendente disse: eu já sabia disso. Eu já sabia disso. Então, nos mudamos, minha família e eu, para o grupo português de Barcelona, que eu havia ajudado a iniciar. E depois tinha vindo a Santa Coloma, que era mais perto da minha casa, para ajudar a formar o outro grupo. Ao voltar a Barcelona, este corpo de anciãos mafiosos de Santa Coloma tiveram uma briga enorme, porque este ancião que não queria perder o seu status, ele não queria formar congregação para não perder status, MM, não queria me recomendar como servo ministerial. Mas como tinha um convite de um superintendente de circuito pelo meio, então, entre aspas, ele foi obrigado a aceitar a minha recomendação como servo ministerial. E eu vim para a congregação Barcelona, ao grupo Barcelona, como servo ministerial, que em seguida foi recomendado congregação portuguesa de Barcelona. Pioneiros em Espanha no campo português. E eu participei disso, infelizmente. Na congregação portuguesa de Barcelona, eu vivi uma época dourada dentro desta organização. Por quê? Porque as coisas funcionavam bem. Eu estava cercado de bons companheiros. Me recomendaram ancião. E, em seguida, eu tive outro problema dentro do corpo de anciãos. Tinha um ancião que depois, ao final, até se tornou amigo meu, mas no início, me nomearam coordenador da congregação. Como eu era nativo, me puseram como coordenador. Este ancião subiu um ciúmes insuportável de que eu fosse coordenador. E começou a enviar a mim, constantemente, e-mails em meu correio eletrônico, criticando-me severamente de coisas que não tinha nem cabimento. O que eu fiz? Nesta época, já estava começando a formar também o grupo português de Castelldefels, que é uma cidadezinha que está aqui a meia hora de Barcelona. Onde viviam os jogadores famosos, como Messi, Romário viveu ali, e muitos outros. E formamos um corpo de anciãos muito numeroso. Por quê? Porque estavam aqueles que eram anciãos que estavam apoiando o grupo Castelldefels, junto com os anciãos que apoiavam a congregação portuguesa de Barcelona. Chegamos a ser 8 ou 9 anciãos. E este ancião, que estava muito enciumado, porque eu era o coordenador, começou a me enviar muitos e-mails agressivos e injustos e deprimentes para mim. O que eu fiz? Marquei uma reunião de anciãos, que era uma pré-visita de superintendente, e para que todo o corpo de anciãos soubessem como ele estava me tratando pelos bastidores de maneira cruel e com falta de respeito, eu enviei o e-mail que ele me havia, todos os e-mails agressivos e caluniadores que ele me enviava, eu enviei a todos os membros do corpo de anciãos, para que todos soubessem o que ele estava fazendo comigo. E quando chegou a reunião de anciãos, eu fui o primeiro que disse: eu gostaria de passar o privilégio de coordenador a outro ancião qualquer. E todos: por que, Adriano? Você está fazendo muito bem. Não queriam, nenhum queria permitir que eu deixasse de ser ancião, coordenador. Então eu disse: é porque eu estou sofrendo como coordenador. Muito. Eu tenho passado noites sem dormir. Aí todos olharam para mim e disseram: mas por quê? O que está acontecendo? Mas todos já sabiam.
dos e-mails que eu havia enviado. E aí eu vi como que todos estavam dispostos a que a coisa continuasse tapadinha. Eu digo, não. Eu quero deixar de ser coordenador e passar a outro, porque este irmão que está aqui ao meu lado, este que está aqui ao meu lado, me está assediando constantemente por e-mail, com e-mails mal educados, e que vocês já receberam todos uma cópia. Aí todos abaixaram a cabeça. Todos. E o FR, que depois foi um falso comigo, pelo menos nesse dia se comportou bem. Ele olhou para aquele um e disse: Adriano tem razão, porque quando eu estava de coordenador, você fazia o mesmo comigo. Este que tinha feito isso, ao ver-se encurralado, eu olhei para ele e disse: você tem sorte de que nós estamos dentro da organização de Jeová, porque eu ainda acreditava, né, nessa imundícia. Porque se nós não estivéssemos, eu ia te denunciar por assédio e por calúnia. Quando eu falei isso, ele levantou, empurrou a cadeira com tudo e foi embora da reunião. E deixou todos nós ali pasmados. Todos olharam para mim e disseram: não, você continua como coordenador. Não queremos que você saia. E eu continuei como coordenador da congregação. Ele se viu tão envergonhado de ter sido exposto que, passado 2 dias, ligou para mim chorando, né, que precisava falar comigo. E em seguida tínhamos um congresso, pois ele me abordou em pleno congresso, chorando, me pedindo perdão. Só que, em seguida do perdão, ele pediu a mudança para o grupo de Castelo de Foz, que ia se separar de nós e formar a congregação. Ele pediu a mudança para não ter que conviver mais conosco ali. Em seguida, se dividiu a congregação portuguesa e se formou a congregação Castelo de Férias, a qual eu imparti o curso de idiomas nesta congregação para ajudar as pessoas ali a aprenderem o idioma português. E assim continuou minha vida em Barcelona, onde eu fui muito respeitado e tratado com muito carinho, e tenho muito boas lembranças de companheiros meus que serviram ali comigo durante muitos anos. Entre eles, né, que tenho muito carinho, né? Eu sei que talvez agora eles não tenham por mim, né? Mas era um bom homem, né? EM, tenho boas recordações dele. EM, um bom homem. Ele e sua esposa, tenho um carinho muito grande por ele. EM. Também tinha ali, né, outros anciãos que eu tenho carinho por eles, né? Um J, querido, era um senhor já, muito bom homem, né? Outro EP, que tinha vindo de Betel, que era um homem humilde, que era um escravo total da Torre de Vigia. Um escravo absoluto da Torre de Vigia. Este homem foi betelita, ele e sua esposa. E quando Betel fez aquela limpeza e mandou gente que estava lá há 40 anos, mandou embora. Simplesmente, tchau, a gente não precisa mais de vocês. Mandou ele, como pioneiro especial, ele e sua esposa, a servir na congregação portuguesa de Barcelona. Este homem e sua mulher caíram praticamente numa depressão. Depois de terem vivido mais de 20, 30 anos dentro de Betel, de repente, de um dia para o outro, já com 60 anos, Betel diz: adeus, tchau. Não precisamos mais do teu serviço aqui. Obrigado. E ele, então, veio para a congregação portuguesa. Era um robô da Watchtower. Mas era boa pessoa. Um pobrezinho. Que eu tenho pena dele. E da esposa também. E Barcelona foi para mim, né, um lugar onde eu vivi boas experiências. Teve também gente que chegou, anciãozinhos que vieram do Brasil, filhinhos de papai, que vieram do Brasil para Barcelona. Teve um que veio com recomendação da congregação como ancião, que os anciãos de lá que recomendaram ele eram o titio, o papai e o outro titio. Uma congregação de titio e papai. E o dia que ele chegou, ele começou a fazer certas coisas que chocava a todos ali na congregação, né?
Então eu conversei com ele. Conversei com ele e no grupo de anciãos, ele era sempre aquele que ia em contra das decisões do corpo. E um dia eu fui firme com ele. Como eu sou firme quando tem que ser, e eu não tenho, como diz aqui, papas na língua, não. Se um cara vem, um safado, um sem vergonha, vem cantar de galo, errado, de maneira errada, ele escuta o que tem que escutar. Escuta, comigo escuta. Assim como eu também sou capaz de escutar, hein, quando eu faço algo errado. Eu sou capaz de escutar e pedir perdão. Mas se vem com um filho, playboyzinho, dá uma de que nunca sofreu na vida, que vem de família riquinha, veio dar uma de gostoso lá, o bonzão, eu pus ele na reta. Sabe o que ele fez? Eu vou falar com meu pai, porque meu pai vai falar com Betel e não sei o quê. Ele ia chorar pro papai e Betel. Até hoje, está lá esperando chorar pro papai e para Betel. E o que aconteceu? Aconteceu que a congregação portuguesa ficou muito grande. A congregação portuguesa de Barcelona. E eu sempre tive vontade de expandir, né, naquela época, que eu era fanático desta organização, eu queria expandir meu ministério. Então falei com o superintendente de circuito. Eu já tinha falado anos antes. Mas como esta congregação cresceu e chegou ali uns filhinhos de papai, uns playboyzinhos que não sabia nada de nada, eu falei, é momento de ir e deixar. Eram 9 ou 10 anciãos. Eu falei, é momento de eu ir com a minha família apoiar um lugar de necessidade. Então eu conversei primeiro com um superintendente que eu tinha falado para vocês, o IL. E este IL, há 2 anos atrás, tinha falado para mim, olha, eu falei para ele, eu estou pensando em ir para Castellón, porque é onde eu vivo agora, né? Castellón é um lugar que, perdão, eu tenho muitos amigos lá, e eu estou sendo convidado constantemente para ir lá apoiar aquele grupo e formar congregação, porque a informação que eu recebo daqueles servos ministeriais que estão lá apoiando o grupo é de que aquele grupo está numa congregação espanhola mafiosa. Super mafiosa. Os anciãos lá são mafiosos. E então eu falei para esse superintendente que eu queria apoiar, né? E ele olhou para mim e falou assim: vá para qualquer lugar do mundo, mas não vá para Castellón. E ele me falou isso. Vá para qualquer lugar do mundo, mas não vá para Castellón. Eu falei, por quê? Ele falou, por que não? É o único conselho que eu te dou. Eu escutei aquilo, fui para minha casa pensando, que conselho menos espiritual, hein? Que um superintendente de circuito fale para mim, vá para qualquer lugar do mundo, não vá para Castellón. Se esse homem sabe que lá em Castellón é o pior lugar do mundo para servir a Jeová, então por que ele não arruma a situação? Por que ele não fala com Betel e não arruma a situação? Aí era já para que eu tivesse despertado. Mas eu continuava enganado. Eu não sabia da magnitude da máfia desta organização. Vocês estão percebendo que eu estou agora começando a tirar cartas do baralho? Passou um ano, hein? Vocês estão percebendo? Vocês querem que eu continue? Podem responder aqui nos comentários. Vocês querem que eu continue? Ou deixamos por uma segunda parte? Podem comentar. O que vocês acham? Continuo ou deixamos para uma segunda parte? O que vocês acham? Estão curiosos, né? Eu sabia que a resposta ia ser essa. Eu só estou tomando um ar. Deixa eu beber uma água. Conceição diz, não use todas as armas de uma só vez. Cláudia Araújo diz, continue, hoje eu posso estar ao vivo. Todos estão dizendo sim. Pois vou continuar, então. Somos 140 na live. Pois compartilhem essa live. É uma live bomba, hein? Pois continuamos. Este superintendente, então, disse que eu podia ir até para o inferno, menos para Castellón.
Passou-se 1 ano e meio e tal, né? Chega, que a congregação fica cheia de anciãos, né? E eu volto a falar agora com o superintendente LH, o famoso, que eu sempre falo aqui. Este sem vergonha canalha, LH. Que todos que são do campo português sabem de quem eu estou falando. Vocês pensam que ele é uma coisa, ele é outra, né? Então eu falo para ele do meu interesse como família. Eu já tinha falado com minha esposa, né, naquela época, e ela me apoiava. Eu falo, então, para ele da minha ideia de apoiar Castelhão. Eu tenho os e-mails, eu tenho todas as mensagens guardadas. Ele me dá todo o apoio do mundo. E diz que vai escrever para um superintendente de circuito de Castelhão, daquele circuito, para apoiar minha recomendação. Eu, então, decido me mudar. Os irmãos da Congregação Portuguesa de Barcelona me apoiam, me fazem uma bonita despedida, a minha família, com exceção desses 2 anciãozinhos playboys que tinham chegado lá, que uns filhinhos de papai, que nunca tinham sofrido nada na vida deles, chegaram e começaram a infernizar os demais do corpo de anciãos para não me recomendarem como ancião. Mas, ao final, não teve jeito, me recomendaram como ancião, porque eu tinha a recomendação do superintendente de circuito. E chego em Castelhão. Chego em Castelhão e recebo aquela bem-vinda. Tinha um que é um puxa-saco, que é, como dizem aqui na Espanha, um pelotas, que me enganou, porque eu achava que ele era verdadeiro. Me abraçava, quanto te quero, como te amamos, ainda bem que você veio para cá. Não saía de dentro da minha casa. MC, canalha, sem vergonha. Tu aún te veré la cara adelante. Estou esperando o momento apropriado. Te veré la cara. MC. Os outros eu já sabia que eram muito falsos, mas MC ainda conversaremos, não se preocupe. E fizeram aquela recepção para mim em Castelhão. Eu chego em Castelhão, chegamos, né, como família, num grupo português. Problemático não. O seguinte, os que pertenciam a este grupo português de Castelhão eram todos refugos, problemas, sobras de congregações espanholas que já não suportavam eles mais lá, e nem eles, as congregações, vieram como uma escapatória para o grupo português, que estava sendo apadrinhado e tinha como anfitrião, ou congregação anfitriona, né? Não sei. A congregação Oeste de Castelhão. Vou repetir. O grupo português de Castelhão estava sendo abrigado pela congregação Oeste de Castelhão, que tinha um corpo de anciãos super, hiper mafioso. O coordenador naquela época era RS, apoiado por 2 mafiosos. Um era o superintendente de serviço, que era um senhor já, que, embora eu tinha muito carinho por ele, ele também apoiava a máfia, JG. E o secretário, que era um Zé Mané, mas Zé Mané, que isso aqui, o cérebro dele. Playboyzinho também. DG. Também ele tinha apoio de um tal MM em Castelhão, outro mafioso, que tinha tido problemas em outra congregação e se escapou para a congregação Oeste, o MM, para ser apoiado pelo RS, o coordenador, que era seu amiguete. Era uma máfia entre eles. Eu entro nesta congregação como ancião no grupo português, que nos reuníamos numa salinha à parte para a reunião de domingo, mas na reunião de meio de semana eu me reunia com a congregação espanhola. E começo a ser muito querido também pelos irmãos da congregação espanhola. Alguns chegaram a me dizer: ainda bem que você veio para cá, Adriano.
Uma irmã da congregação espanhola, que, que era esposa de um ex-ancião, disse para mim, Adriano, eu não suporto mais ver ao coordenador RS subir na tribuna. Este homem já causou tanto dano nesta congregação, ele já cometeu tantas injustiças aqui, que nós temos você como esperança. E eu escutava tudo aquilo e ficava quieto. Este ancião RS, nas reuniões de anciãos, e eu só observando, ele dava as cartas. Ele dizia, isso tem que ser feito assim, isso tem que ser feito assim, isso aqui tem que ser feito daquela maneira. E os demais todos. E todos os demais membros do corpo de anciãos da congregação oeste de Castellón chamavam a RS de o chefe, el jefe, o chefinho. Eu disse um dia, aqui não há jefes, né? Jefe para mim, chefe para mim, é Cristo. E todos, pum, me olharam diferente. E eu comecei a me mover aí, dando apoio à congregação, ao grupo português de Castellón. Neste momento, o coordenador tinha um capacho dele lá, mão direita dele, que era um ex-betelita que estava servindo nesta congregação. E ele era ancião. Era casado com a filha de JG, este capachinho, este puxa-saco fofoqueiro do RS. Mas era boa pessoa, não era um mau rapaz, simplesmente estava enganado, tinha sido um bitolado de Betel e estava ali, servindo à mercê da organização, me tratava muito bem, e eu a ele. E ele é que, quando eu cheguei, era ele que levava a liderança no grupo. E era amigo e braço direito de RS. Quando eu chego, RS dá a ordem a esse de que não abrisse mão de nenhum privilégio para mim. E eu fico sabendo por meio de outros anciãos. Diz, olha, RS não quer dar espaço para você aqui, não. E eu quieto, não falei nada. Continuei com o meu trabalho, né? Eu era nativo. E o outro, que não sabia falar português, levava a sentinela. E os irmãos todos vinham em mim. Adriano, mas como você não leva a sentinela, sendo que você é um ancião nativo do idioma? E esse não sabe nem falar português e não tiram ele daí para levar a sentinela e não leva você. Eu falava, olha, eu estou bem como eu estou, não mexam nesse assunto, porque isso daí é com o tempo, as coisas se arrumam, e de momento é assim. Eu estou desfrutando também de poder estar ajudando na pregação e de estar trabalhando aqui com a congregação espanhola. Bom, o que acontece com o tempo? Acontece que o grupo vai se fortalecendo. E passa um problema. Este capachinho do RS, que era casado com a filha do JG, do dia para a noite, a esposa dele diz, eu não quero mais estar casada com você. E revela coisas íntimas do porquê não queria mais estar casado com ele. Se reúne o corpo de anciãos, foi um caos, né? E eu quieto, só escutando. Me chamam para uma conversa, o MM, que era mão direita de RS, me chamam num estacionamento de um centro que Decathlon chama aqui, é um centro que vende material esportivo. Me chamam neste estacionamento de carro, eu digo, ui, você está disponível, Adriano? Pode vir aqui um momento? Eu digo, sim. Quando chego lá no estacionamento, está MM, está o capachinho, o que a mulher já não queria mais estar com ele, que era um rapaz jovem de 30 anos, e me chamam a mim para estar ali. Eu entro, vamos conversar aqui dentro do carro. Eu entro dentro, coisa de máfia totalmente. Eu entro dentro do carro e esse, que a esposa já não quer mais estar com ele, começa a chorar e contar que não sabe por que ela está fazendo isso e que a preocupação dele é que ele não quer deixar de ser ancião porque ele cumpre os privilégios, os requisitos. Ele não estava preocupado em nenhum momento que o casamento dele estava sendo desfeito. Ele só estava preocupado de que o corpo de anciãos considerasse que ele não fosse mais ancião. E eu estou só escutando, eu não falava nada, porque eu era novo ali. Nisso, MM se dirige a este, que a esposa está largando dele, e diz assim, é
que também você casou falando da esposa deste. Falou para ele. Você casou com uns mimados. Esses aí são uns mimados, que são uns vagabundos, não trabalham, nunca trabalharam. Você foi casar com ela aí, ó. É o que deu, não sei o quê. Um homem de mais de 60 anos, aproximadamente. Em vez de consolar aquele e orientá-lo corretamente, diante de mim fala isso. Aquilo me acende as alarmes. Totalmente. Eu percebi que o que tinha me falado lá há 3 anos atrás, o superintendente lá em Barcelona, o IL, ele tinha toda a razão. Castellón era o inferno cheio de demônios. Era a essência da podridão da Watchtower. Eu saio dali já sabendo que eu estava numa máfia, mas eu achava que a máfia era ali só, localizada. Eu não sabia que a organização era mafiosa. Eu achava que o problema era ali. E numa conversa com o coordenador, que naquele momento eu ainda não sabia a magnitude da máfia dele, falando sobre o caso e o problema deste rapaz aí, esse coordenador disse. Ele disse primeiro, diante de todo o corpo de anciãos, que ele não ia deixar de ser ancião. Ele decidia pelos demais. Ele não vai deixar de ser ancião, porque é ela que está atuando mal. Ela era pioneira regular. Ele queria que ela perdesse os privilégios de pioneira regular, porque ela tinha motivos justos para não querer estar com ele. Hein? Ela tinha motivos justos. Agora, como era capacho dele, ele não queria que aquele fosse reavaliado as suas qualificações como ancião. Porque ele já deixava de ser exemplo, né? Ele já não estava administrando corretamente sua família. E eu só escutando. Quando eu escuto tudo isso, né? Eu digo diante de todos, mas isso não funciona assim. Aí todos olharam para mim, porque eu contradisse o chefinho, né? Isso não funciona assim. Esse tem que ser reavaliado. Ele já não administra corretamente a sua família. E nisso, eles ainda se reuniam. E a esposa ia sentar lá do outro lado e não queria mais sentar perto dele. E a congregação toda vendo isso. Nisso me chama um dia a conversar o RS. E começa a defender como atua o corpo de anciãos e sua própria maneira de atuar, de fazer as coisas. Então eu digo, olha, não me parece bem, viu? Porque até mesmo o MM se refere à esposa dele como sendo uma pessoa que nunca trabalhou, que não... E eu sabia que ela sim trabalhava. Quando eu falo isso, o que ele faz? Então se volta toda a maquinária deste corpo de anciãos mafioso de Castellón contra a minha pessoa. Neste intermeio, nós recebemos uma carta de uma família que se mudava à congregação, um senhor de uns 60 e algo de anos. E na carta dizia que este homem havia tido problemas de abuso de pequenos com uma pequena com síndrome de Down. Este homem tinha sido desassociado, tinha sido readmitido e agora voltava para a congregação. E na congregação tinha familiares dele. Um dos familiares dele estava no grupo português e veio para mim e falou: se esse homem volta aqui, nós vamos mudar daqui. Então, quando eu recebo a carta e se lê no corpo de anciãos, eu pergunto: e esse homem foi levado às autoridades? Não, é que Betel já resolveu esse assunto já foi tratado, eu não estou de acordo. Isso deve se consultar a Betel. Não, nós consultamos Betel, e Betel disse que esse assunto já foi tratado e que isso deve ficar assim. Eu digo, isso não está certo, e quando vier o superintendente de circuito, eu vou comentar o que eu vi aqui. Quando eu digo isso, vocês já podem imaginar. Todo o corpo de anciãos se voltou contra mim. E então, eu comecei a ser o alvo deste corpo de anciãos. Neste intermeio, tinha 2 servos ministeriais no grupo português que eu, recomendo a eles como anciãos, porque precisei do apoio do corpo, mas eles escutaram o que eu falei. Né?
JQ e MC. Dois sem vergonhas. Canalhas. Não valem o que comem. Tenho vocês aqui, ó. Aqui eu tenho vocês. Quando são recomendados anciãos, muda tudo aquilo que eles tinham por mim. Eles passam ao bando da máfia. Automaticamente. Eles eram amigos da máfia. Eu era o ancião que tentava fazer bem as coisas. O superintendente de circuito do Campo Espanhol, que depois em seguida foi embora, porque era a última visita dele, quando esteve visitando e viu como eu atuava, e ele já sabia como era a máfia ali, embora ele é culpado disso porque ele nunca fez nada. Ele veio comer em casa, ele e a esposa dele. E ele e a esposa me disseram a mim, pessoalmente. Olhem o que eles disseram para mim. Se um dia nós deixamos de ser superintendentes de circuito e tenhamos que ir a alguma congregação, nós queremos estar com um ancião como você. Isso falou para mim o superintendente de circuito e sua esposa. Porque eu buscava fazer correto. E na reunião com o corpo de anciãos, que isso foi uma das coisas que fez com que o corpo de anciãos se voltasse mais em contra da minha pessoa. Foi quando este superintendente, na última visita, reuniu todo o corpo de anciãos e disse o seguinte: olha, depois de 3 anos de muito sofrimento aqui nesta congregação, foi a primeira visita que eu vim e que eu vi as coisas sendo feitas de maneira correta. E isso devemos a este irmão, Adriano, que está lutando pelo correto. Assim que eu peço a todos vocês que copiem sua maneira de atuar. Isso foi uma bomba dentro do corpo de anciãos. Eu vi como todos abaixavam a cabeça com raiva. E quando terminou a reunião de anciãos, o superintendente veio e me deu um abraço. Ao me dar o abraço e sair, todos nem me dirigiam a palavra. 2 ou 3 só vieram me cumprimentar. Naquele momento, eu passei a ser o alvo da máfia. E então, começou um problema grave. Eu descobri por meio de Oscar, que era um dos ministeriais do grupo, mas Oscar era honesto, correto e sincero. Eu descobri que antes de que eu chegasse, os servos ministeriais do grupo português tinham um grupo de WhatsApp, aonde eles maquinavam em contra do corpo de anciãos da congregação espanhola. E Oscar, o que me fez foi passar todas as cópias das conversas deste grupo. Aonde os ministeriais diziam que aquilo era uma máfia e que eles tinham que acabar com aquele corpo de anciãos, os servos ministeriais. Quando eu li tudo aquilo, eu já tinha recomendado 2 dos servos ministeriais, que eram parte desta pequena máfia também. Só que aí eu já não podia fazer nada. Esses 2 pequenos mafiosos já estavam no corpo de anciãos mafioso da Congregação Oeste de Castelhão. Então, tudo isso eu ocultei da minha ex-mulher. Porque eu era um ancião correto. Eu só fui falar depois para ela, tentando fazê-la despertar, coisa que foi inútil. Quando eu descubro tudo isso, um dos servos ministeriais que eu recomendei como ancião, o corpo de anciãos tinha ocultado de mim que na congregação anterior que ele estava, na antiga congregação dele, que ele tinha mudado para essa, justamente por isso, ele tinha tido um relacionamento com uma esposa de outro irmão. E que tinha perdido os privilégios, e que tinha tido este problema. Disse que tinha dado uns beijinhos, né? Vai saber. Num carro sozinho, vai saber se é só beijinho, né? Eles esconderam tudo isso de mim. E eu recomendei a este crápula para ser ancião. Quando eu fico sabendo de tudo isso, a primeira coisa que eu faço é ligar para o superintendente de circuito, que naquele momento era um grande amigo meu. Eu, pelo menos, achava. LH, canalha, sem vergonha. Parte da máfia total.
Quando eu ligo para o LH e digo que eu preciso falar com ele, nós íamos ter o Congresso Regional em dias. Ele disse, conversamos lá na Assembleia. Eu digo, perfeito. Chego no Congresso, ele me aparta um tempo à parte num local apartado e eu começo a contar tudo para ele. Tudo que eu estou contando para vocês. De Castelhão. Ocultação de abusadores. Máfia entre o corpo de anciãos. Manipulação para parcialidade para defender aqueles que são os preferidos. Irmãos que estão dizendo que não suportam mais ver anciãos na tribuna. E barbaridades. Este superintendente diz, Adriano, você tem que ver que tem pessoas que os pecados deles, depois de 2 anos, Betel já nem quer saber. Isso me disse LH. Tem pecados de pessoas que em 2 anos Betel já não quer, já não leva em conta. E então, eu volto para a congregação e o que eu tenho diante de mim é um panorama de um apocalipse para comigo e minha família. O que acontece? Acontece que... Eu tô resumindo, hein, gente? Porque a história é muito longa. Senão nós ficaríamos aqui 3 horas. Nesta máfia total, falece a minha ex-sogra, uma boa mulher. E nós temos que ir ao Brasil para o enterro. O grupo português nos ajudam economicamente com parte da nossa viagem. Fizeram isso espontaneamente. Do qual eu fui agradecido. Mas teve um pagamento aí. Quando nós voltamos, esses 2 ministeriais, que agora eram anciãos, pensaram que por ter liderado uma ajuda para que nós fôssemos ao Brasil, eles iam ter domínio sobre mim. Porque ao voltar, o primeiro que eles disseram para mim, olha, Adriano, nós achamos que você, devido a ter ido para o Brasil, a morte da tua sogra, né? Eu acho que é melhor você deixar todos esses privilégios que você leva, ficar como ancião, mas deixar tudo que fazemos nós. Aquilo me surpreendeu. Eu digo, como assim? Vocês querem que eu me aparte do grupo? Não, é que você, claro, morreu tua sogra e tal. Naquele momento, eu vi que eles já estavam unidos com a máfia do corpo de anciãos da Congregação Oeste. Então, eu continuei, né? Eu era o dirigente da Sentinela e eu era nativo, o único nativo, levava eu, né? A Sentinela. Mas eu comecei a perceber já a hostilidade de todos contra a minha família. Então, eu ligo outra vez para o superintendente e digo, nós precisamos ir embora daqui. Então, este superintendente, o LH, eu tenho todas as mensagens, tudo, áudios, tudo. Ele me disse, eu apoio a tua decisão. Eu digo, nós queremos ir para a Congregação Valência, aqui da Espanha, que está aqui ao lado, onde servem atualmente minha ex-mulher e minha filha. Aonde eu ajudei a formar esta congregação. Eu imparti cursos de idioma ali. Aonde existem anciãos que diziam ser amigos íntimos meus, como RT e OF. Coordenador e secretário. Quando eu digo de mudar, e comunico ao corpo de anciãos de Castelhão, o corpo mafioso, eles ficam em pânico. Total. Pânico total. Por quê? Porque agora o medo era Adriano vai sair daqui e vai contar tudo o que viu aqui. Então, começou a máfia em estado puro. O superintendente me apoiava. Os anciãos de Valência disseram, tudo bem, Adriano, nós recebemos você aqui com muita alegria. Que depois eu descobri que não. Porque o coordenador de Valência, RT, nunca quis, não eu, ele nunca quis nenhum ancião nativo
na congregação, para não perder ele também o seu status, a sua hierarquia. E ele sabia que se o Adriano chegasse na congregação Valência, provavelmente os irmãos iam querer que o Adriano ocupasse o privilégio que ele valorizava tanto. Então decidimos mudar. Quando decidimos mudar, o corpo de ancião se reúne comigo, que precisavam conversar comigo. Se reúnem comigo e decidem me recomendar como ancião. Isso num sábado. Eu saio, tudo bem. Eu não me importava se me recomendasse ou não me recomendasse. Mas, tudo bem. Decidem me recomendar, me avisa, RS me liga e diz, olha, nós decidimos que você sim vai recomendado. Obrigado. Isso no sábado. Passa domingo, segunda, terça. Na quarta-feira, eu fico sabendo que um dos ministeriais, que foi o que teve maracutaia com a mulher de outro, na outra congregação, fez um inferno no corpo de anciãos dizendo que não estava de acordo com a minha recomendação. Ele tinha apoiado ao princípio, mas agora ele disse que não. Então os anciãos tinham que se reunir comigo outra vez, porque algo tinha mudado. Ou seja, o princípio de o seu sim seja sim e o seu não seja não, ali não valia nada. Era uma máfia. E o que fez este ancião? Este servo ministerial que eu recomendei ele, ancião. Começou a ligar para todos os irmãos do grupo para saber se os irmãos do grupo estavam sabendo da minha mudança. É claro, eu avisei muitos, olha, nós vamos mudar. É lógico. Ele levou para o corpo de anciãos que eu estava fazendo uma campanha para que os irmãos do grupo abandonassem o grupo. E isso era uma mentira. Então se reúnem comigo. Eu já entro pé da vida e digo a todos eles que isso não está correto e que eu estou ali fazendo um favor, porque não era nem para mim estar lá, porque a decisão já tinha sido tomada. Então a RS diz, sinto muito, eu me precipitei em falar que a gente tinha decidido. Não, você não se precipitou. Foi uma decisão unânime que agora vocês decidiram mudar. Mas tudo bem. Então você pode esperar lá fora que a gente vai tomar uma decisão aqui. Mas tudo bem. Eu volto e eles dizem, nós decidimos não recomendar. Eles não tinham nem como falar para mim. Não recomendar porque achamos que você não está usando de bom juízo. Bom juízo. Eu olhei para todos eles e disse, olha, não me importa. Eu não sirvo aqui por estar de ancião ou não estar de ancião. Eu não estou de ancião aqui, eu vou para outra congregação, em 6 meses eu estou de ancião lá. E outra coisa. Vocês, cada um aqui, sabem o que vocês estão fazendo. E o mal atuar de vocês. E todos cabeça baixa. Eu digo, eu só vou dizer uma coisa para vocês. Vamos ver se algum de vocês vai ter condições de abaixar a cabeça de vocês e orarem a Jeová a partir de hoje. Com o que vocês acabam de fazer, como uma máfia. Levanto e saio. Ligo para o superintendente LH e explico o que tinha acontecido. Resposta textual de LH. Não se preocupe, Adriano. Venha para Valência que aqui nós resolvemos tudo isso. Chego em casa, conto para minha ex-mulher o que tinha acontecido. O semblante dela muda, cai. Naquele dia eu comecei a ver já que o que encantava minha ex-mulher eram meus privilégios e não a pessoa que eu era. Chego a Valência. E não mais chegar em Valência na primeira semana, eu vejo que aquele coordenador que, quando me via nas assembleias, RT, sem vergonha, que é o que você é, um canalha, você não vale o que você come. O RT, o OF não, o OF estava me tratando normal. O RT, não mais eu chegar, começa a me tratar com certa diferença. Começa a ser frio comigo, já não me cumprimentava como antes. Ele se sentiu ameaçado. Porque chegava um ancião
de maior peso que ele. E os irmãos da congregação toda, da Valência, congregação Valência, portuguesa Valência, todos me viam como ancião, embora eu não tinha ido recomendar. Mas o superintendente disse que eu seria recomendado. Chego na visita, o superintendente LH diz, olha, Adriano, nessa visita eu não posso fazer nada, porque você chegou justo na visita. Mas não se preocupe que tenha paciência que nós vamos arrumar isso. Tudo bem. Neste período, RT e ES entramos em pandemia. O que eu fazia? Eu ainda acreditava nesta organização, apesar de todas essas decepções. Eu ainda não tinha investigado. Eu começo a fazer, o estudo, a adoração em família. Eu fazia adoração em família por Zoom. E eu convidava vários irmãos da congregação para entrarem e a gente ler um texto bíblico, ler alguma passagem, das Escrituras. Para minha surpresa, passado uma semana que eu tinha feito um estudo de família desses, RT e OF dizem o seguinte: precisamos conversar com você, Adriano. Eu digo, tudo bem. Me chamam por Zoom num domingo depois da reunião. E dizem para mim, olha, nós queríamos... O que eles queriam, na verdade, era buscar um pretexto para falar que eles não podiam também me recomendar como ancião, porque eu era um perigo para eles. Eles disseram o seguinte, olha, nós vimos que você está organizando reuniões de adoração em família com mais irmãos da congregação. E isso pode dar a entender uma formação de algo, me acusando de formação de seitas. Isso foi capaz de fazer RT e OF. Então eu digo a eles, olha, me surpreende muito que vocês, me conhecendo e sabendo o tipo de pessoa que eu sou, vocês venham me acusar de tamanha calúnia. Vocês me conhecendo assim. Ah, desculpa se você nos interpretou mal, tal. E deixaram a conversa. Aquilo já ficou engasgado em mim. Nisso, este RT entrou em contato com o LH, o superintendente de circuito, e contou a história da maneira dele. Neste momento, eu começo a investigar fora da organização. Por que, Adriano, você começou a investigar fora? Porque eu comecei a ver que eles atuavam de maneira mafiosa. E não era só em Castelhão, também em Valência. Eu digo, se este é o modus operandi, há algo errado nesta organização. Então, tudo veio na minha cabeça. Foi quando eu peguei meu computador por primeira vez e coloquei a palavra no YouTube, Testemunhas de Jeová. E o primeiro vídeo que saiu para mim foi de Paulo Sávio. E por primeira vez, eu o escutei. Eu escutei a Paulo Sávio. Depois saiu para mim vídeos de Osmanito, que eu comecei a acompanhar tanto a história dele como também as entrevistas que ele fazia. Me saiu o canal de Edson Reis, me saiu o canal de Sentinela Livre, Alfred. Me saiu o canal de Nelly Lugo. E falar em Osmanito, ele está aqui. Um grande abraço, Osmanito, querido. Ontem perguntaram de você para mim aqui, disseram, e o Osmanito, tá sumido? Eu ia até ligar, mandar uma mensagem para você para saber se está tudo bem. Mas está aqui conosco o Osmanito, um grande abraço, querido. Você também tem feito um excelente trabalho em prol de ajudar outros. Um grande abraço, Osmanito, obrigado por estar aí. Continuo com a história. Eu começo a investigar. E ao começar a investigar, vocês todos já imaginam o que acontece. Começamos a descobrir toda a podridão desta organização. Eu era pioneiro regular, eu era
o próximo ancião, porque o superintendente LH ligou para mim e disse, Adriano, nós precisamos de você como ancião nesta congregação. Um ancião da congregação veio na oficina mecânica onde eu trabalhava e falou, Adriano, é que nós já vemos você como ancião. O OF, o secretário, falou para mim, Adriano, por favor, não deixe de ser pioneiro regular, porque nós queremos te nomear na próxima visita, arrumar a tua situação. Só que aí eu já estava investigando. Então, depois de ver toda a mentira desta organização, eu ligo para o coordenador e digo para ele, para o RT, eu quero deixar de ser pioneiro regular. Ele, Adriano, não faça isso. Espera a visita do superintendente, por favor, que ele vai vir, nós estamos pensando em te recomendar. Eu disse, não. Eu não quero ser pioneiro regular. E eu não quero mais que me recomendem como ancião. Adriano, mas nós já tivemos, a congregação te vê como ancião. Esquece. Eu não quero mais ser pioneiro regular. E não quero mais voltar a ser ancião. O único privilégio que eu aceito de momento é fazer orações na reunião. Ficou aquele impacto. Depois me chama o F e fala o mesmo. Eu digo, eu repito a mesma história. Passado um tempo, minha esposa entra em pânico, diz que eu estou louco, porque eu começo a dizer a ela as coisas que eu estou descobrindo da organização. E ela me taxa de louco. Adriano ficou louco. E eu caio numa depressão. Por ter descoberto que toda a minha vida estava baseada numa mentira. Eu sabia que minha família no Brasil não ia entender. Que o problema não estava na congregação Valência, não estava na congregação Castelhano e no grupo português. O problema estava na máfia superior dos acionistas da empresa que usa este corpo governante como líderes desta organização. Eu já tinha descoberto que era uma empresa, que era uma máfia. E então, o superintendente de circuito LH fica sabendo que eu já não quero mais estar como pioneiro regular e que já não quero mais estar como ancião. Então, ele o que faz? De maneira traiçoeira, ele liga para minha ex-esposa. Tentando tirar dela se eu já não era apóstata. Essa era a intenção dele. Mas quando ele faz isso, a minha ex-mulher ainda tinha a esperança de me convencer a ser ancião e voltar de cheio para a organização. Assim que quando eu chego em casa, um dia do trabalho, ela me diz, olha, me ligou o LH, porque diz que liga para você, mas você não atende o telefone dele. E pela vida dos meus filhos e da minha neta, eu juro, eu nunca deixei de atender o telefonema deste superintendente de circuito. Ele tinha mentido para minha ex-mulher. Aquilo entra em mim como uma facada. E ele estava perto de vir a visitar a congregação. Eu não falo nada, eu espero a visita. Quando chega a visita, na segunda-feira, que é o dia livre do superintendente, ele liga para mim, eu estou no trabalho, e eu estou ao lado de Oscar, meu amigo. Então eu coloco em viva voz e ponho a chamada, a ligação para gravar. E este superintendente me diz, LH, me diz, que sabia de toda a sujeira e toda a máfia das congregações. Ele me diz, Adriano, olha, eu estou ligando para você antes mesmo de falar com o corpo de anciãos de Valência. Porque nós precisamos de você. O que eu posso fazer para te ajudar? Porque eu estou sabendo que você já não está querendo mais ser pioneiro, você já não quer mais ser ancião. O que eu posso fazer para te ajudar? Eu falei, olha, você quer saber realmente o que você pode fazer para me ajudar? Ele falou, sim. Eu quero. O primeiro que você pode fazer para me ajudar, eu disse, é me respeitando. Ele disse, mas eu te respeito. Eu digo, não, você não me respeita. Ele disse, por quê? Eu falei assim, se você me respeitasse,
Você não ligaria para minha esposa, que agora é minha ex-esposa, nas minhas costas, dizendo para ela uma mentira de que eu não atendo o teu telefone e o que você podia fazer para me ajudar, querendo tirar da minha mulher algo que eu não sei o quê. Então você faria isso por me respeitar, por não fazer o que você fez. Eu já estava mordido com ele, né? É óbvio. Ele disse o seguinte para mim: agora eu sei qual é o teu problema, Adriano. Ele, ao se ver desnudado, nu, pego na mentira, ele, em vez de assumir, ele me atacou. Agora eu sei qual é o teu problema. Você não está com nenhum problema emocional, não. Agora eu já sei qual é o teu problema. Eu falei, qual é o meu problema? Fala para mim. Não, eu já sei qual é o teu problema. Um homem de 62 anos, mais ou menos, né? Eu falei para ele, olha, LH, você tem idade para ser meu pai. Meu pai não, né? Mas quase. Um irmão mais velho. E eu sempre te respeitei muito e te tratei com toda a dignidade do mundo. Mas eu também sei qual é o teu problema. O teu problema é que você está acostumado a que todos bailem a tua música e que façam a ola para você. E quando alguém vem e joga na tua cara o teu erro e a tua falta de coerência e transparência, você sai o que você realmente sente, o teu orgulho, porque você se acha um semideus. E agora, um simples Adriano, que vai falar para você que você não deveria fazer o que você fez, e você sabe que as instruções para superintendentes e para anciãos é não falar com a esposa de outro a sós, você passou por cima de mim. Ele falou assim, você está esquecendo de uma coisa. Eu falei, do quê? Você está esquecendo que eu sou o superintendente da tua mulher. Eu falei, opa, por aí não, hein? Por aí não, hein? As escrituras dizem que o cabeça da minha mulher sou eu. E por cima de mim, o cabeça meu é Cristo, não você. Assim que você acaba de falar outra bobeira muito grande. E ó, vamos parar essa conversa por aqui, porque eu tô ficando nervoso. E é melhor essa conversa parar por aqui, tá bem? E desligamos o telefone. Eu tremia, né, de nervoso. Vontade de pegar ele pelo pescoço, sabe? Oscar andava para lá e para cá que não sabia o que fazer, porque nós ainda ficávamos preocupados com essa organização. Andava para lá e para cá desesperado o Oscar. Adriano, ai, Adriano. Oscar, tadinho. Eu disse, tranquilo, Oscar, não se preocupa. Eu sei o que eu estou fazendo. É a primeira vez que alguém cantava as 40 para esse superintendente. Foi eu. Tô sacando carta, hein? Eu falei para vocês, Watchtower, que eu ia falar, e eu tenho mais ainda, hein? Eu tenho coisas gravíssimas ainda guardadas. Gravíssimas. Que eu vou fazer outra live para falar. Passado 15 minutos que eu desliguei o telefone com o superintendente, toca meu telefone outra vez ele. Eu ponho para gravar outra vez. Adriano, desculpa, um homem de 60 e poucos anos, hein? Desculpa, Adriano, eu sei que eu não devia ter feito isso. Desculpa se eu te ofendi, como eu falei com você. Você me perdoa. Eu falei, olha, tudo bem, tá perdoado, o LH. Tá perdoado, deixamos para lá, esquece o assunto e tchau. Tá perdoado, tchau. E desliguei o telefone. Ele não estava me pedindo perdão, sinceramente. Ele, como a vida dele depende totalmente da máfia, ele tem carro de graça, ele tem cartão dado de gasolina de graça, ele come de graça, ele dorme de graça, ele vive nas custas dos demais. A preocupação dele é que os erros que ele tinha cometido, as mentiras que ele tinha contado, pudesse manchar a reputação dele com Betel e no circuito. Essa era a preocupação deste canalha. E o pior é que quando eu chego na minha casa e conto o que tinha acontecido para minha ex-mulher, a reação dela foi: tá vendo? Por que você fez isso? Ele foi humilde de te pedir perdão. Naquele momento, eu sabia que meu casamento já tinha acabado.
Naquele momento, começou a acabar os sentimentos que eu tinha por esta pessoa que um dia me enganou dizendo que era minha esposa. Daí em diante, eu comecei a ser tratado nesta casa como se eu fosse um lixo. Aquele homem que era o provedor da casa e que continuava sendo. Aquele homem que era o líder dentro da organização das Testemunhas de Jeová. Aquele homem que nunca se deixou comprar e que enfrentava realmente de peito as injustiças, começou a ser tratado como um apóstata. Sem ser. Começaram a seguir as orientações da máfia asquerosa, nojenta de Valência também. De nem se sentar para comer comigo. E então, paciência tem limite. Eu deixo de assistir às reuniões no Zoom. Deixo totalmente. Não queria mais saber desse nojo, desse lixo. E nenhum de lá tinha coragem de me abordar para saber o porquê. Porque todos sabiam o porquê. RT e OF e os demais sabiam que eu tinha razão. E sabiam que eu tinha defendido o correto. Não tinha o que tem que ter um homem para chegar a outro e abordá-lo. Por isso eu venho neste canal a cada dia e dou minha cara com essa força que eu dou pelo Espírito de Deus. Porque eu falo a verdade, eu não minto aqui. E vocês, máfia asquerosa, nojenta, vocês não valem nada. Eu vou até a morte contra vocês. Podem escrever isso. E então, chegou um dia nesta casa que eu estava numa depressão profunda, tomando remédios antidepressivos. E começou uma afronta a mim como cabeça da família. Começaram a se reunir sem eu saber, me deixarem de lado. Eu tinha que passear sozinho. Eu já não tinha uma família para passear comigo. Eu era deixado de lado. E um domingo, eu deitado no quarto, depois de comer, eu percebo quando abre a porta da casa e sai minha ex-mulher com minha filha, sem dizer para mim, olha, nós vamos sair, viu? Lixo, fica aí. Então eu pego o carro e vou seguir aonde elas estão. E as encontro aqui na cidade, passeando. Paro o carro e vou a elas e digo, o que vocês pensam que eu sou? Que eu sou um lixo? Para ser tratado desta maneira? Então minha filha, a que eu criei nos meus braços, toma a frente e diz quem eu penso que eu sou. E voltando para casa, minha ex-mulher diz, some daqui. E eu digo, você vai permitir que nossa filha fale comigo desse jeito? Some daqui. E me manda embora. Não queremos, né, viver com você. Some daqui. E me tocam da casa que eu pagava e que eu tinha lutado para manter uma família aqui. Pego algumas coisas e saio sem rumo. Chorando eu estava, destroçado por dentro. E nesse momento, eu ia ligar para ele. Antes que eu ligasse, me toca o telefone, é meu amigo Oscar. Então, eu conto para ele o que tinha acontecido. Ele disse, amigo, você não está sozinho. Vem para casa. Você tem uma casa aqui. Você não está na rua. Oscar, meu amigo. E eu vou para a casa de Oscar. Fiquei na casa de Oscar um mês. Eles não queriam que eu fosse embora. Até que eu aluguei um apartamentinho pequenininho, que aqui fala estúdio, que era só cozinha e quarto. Com meus cachorros. E ali eu passo 5 meses. Durante os 5 meses, 3 meses praticamente, eu paguei o aluguel de lá e o aluguel daqui, para que elas vivessem. E até o dia que eu recebo uma ligação onde ela comunica que vai mudar para Valência.
e não vai mais continuar aqui. E é quando eu volto para esta casa. Falo com o dono desta casa, que permite que eu volte para cá, porque o contrato estava no meu nome, aonde eu estou até hoje. E depois de um ano, eu peço o divórcio, sai o meu divórcio, minha ex aparece na porta do meu trabalho, dizendo que precisava me ver. E que sentia muito a minha falta e que precisava me ver. Então eu digo, precisa me ver, mas nunca quis me escutar. Não, não me fale nada da organização. Falei, tá vendo? Então o que você veio fazer aqui? O que você veio desenterrar aqui? Se nem escutar o que eu penso você quer. Não tem jeito mesmo. Você não está disposto a viver com uma testemunha de Jeová? Falei, não. Nunca mais na minha vida eu quero uma testemunha de Jeová dentro da minha casa. Eu não vou aceitar mais o satanismo dentro da minha casa. E então, este foi um pequeno resumo do que eu vivi, até chegar o dia de hoje. Que eu estou aqui com vocês, destapando a podridão dos corpos de anciãos. Vocês acham que mudou? Não. Continua igual ou pior. A congregação oeste de Castelhão mudou todo o corpo de anciãos praticamente, mas RS, o mafioso, continua lá. O JQ e o MC e o MM continuam como anciãos. Mafiosos. Do qual eu não temo nenhum de vocês. Eu tenho até vontade de encontrar com um de vocês uma hora. Tenho sede de encontrar com vocês. Vocês nem imaginam. Porque minha mãe pariu um homem, não pariu um moleque, não. E aqui na minha veia corre sangue, não corre água. Graças a Deus, eu recebi o apoio de milhares de pessoas que me estenderam a mão e me abraçaram nos momentos que eu pensei que minha vida já não valia a pena. Eu cheguei a pegar meu carro um dia para acabar com a minha própria vida. Graças a Deus eu não fiz isso. E hoje eu recebo as bênçãos de ter me mantido firme, apesar de todas as decepções que eu sofri. Perda familiar. Meu pai e minha mãe são fanáticos, não conversam comigo. Uma prima que eu considerava como mãe, em pleno apogeu da separação e de tudo, sem saber da história a metade, só sabia da versão da minha ex-mulher, me mandou uma mensagem um dia dizendo-me: que pena me dá você, pela pessoa que você se tornou. Então eu respondi para ela que ela cuidasse da vida dela. E que nunca mais na vida dela ela dirigisse a palavra para mim desta maneira. E desde então nunca mais tive contato com ela também. Meu pai entrou em contato comigo faz um mês e meio, assim, dizendo que me ama, mas com medo. Eu via medo no tom da voz do meu pai. Chorando me ligou, dizendo que sente muito a minha falta e que me ama. E desligou em seguida. Tinha medo de falar comigo. O que vocês acham que uma pessoa como eu pensa sobre esta organização? O que vocês acham que uma pessoa como eu vai fazer com respeito a uma organização assim? Que destrói vidas e famílias. O que vocês acham que eu tenho em mente ao abrir um canal? Que vocês acham que eu tinha em mente ao abrir um canal? Era para vir aqui brincar? Eu não entro em nenhuma guerra para perder. Eu não bajulo e não puxo o saco de organização nenhuma e nem de ninguém. Eu, desde criança, odeio puxa-saco. Odeio. É do meu caráter. Nunca suportei puxa-saco. E essa organização está cheia de puxa-saco. E eu nunca vou puxar o saco de ninguém, seja de familiar, de quem for. Eu morrerei pobre,
Morrerei abandonado, morrerei jogado numa sarjeta, mas não tirarão de mim nunca a minha dignidade como homem. E ponto final. Tenho muito mais coisas que contar. Muito mais. Mas hoje eu tirei 2 cartas mais do baralho que eu tenho escondido. E eu tenho mais iniciais. E eu tenho mais coisas podres para revelar do circuito português e do circuito espanhol de Barcelona, que vai ficar para a próxima live. Assim que eu quero agora, depois deste clima pesado, que não é de agrado para mim contar tudo isso, porque me traz de volta muita ferida, muita dor, muito sofrimento. Hoje eu estou feliz. Hoje eu tenho uma pessoa que eu encontrei que me dá todo o amor do mundo, Surani. Hoje eu tenho a vocês que estão aqui me apoiando e me dando carinho a cada dia. Eric Saur, um beijo no teu coração, querido. Nelly Furtado, Ian Curtis. Vou agora colocar aqui os comentários de muitos de vocês, porque a live foi longa. Deixa eu voltar aqui para poder cumprimentar muitos de vocês. Desculpa, gente, que eu não pude dar muita atenção, mas agora eu vou voltar um pouco aqui e dar atenção a vocês. Terezinha, querida, tá aí, boa noite, né? Rosenia Grise, boa noite, querida. Geraldo Pitondo também está aí, deixando o comentário dele. Adolfo Neto também está aqui conosco. Lia, que é membro do canal. Um beijo no teu coração, Lia, querida. Carolina, MT. Pablo Lima, um beijo, querido. Obrigado por vocês estarem aqui comigo. Vocês não imaginam como vocês são importantes na minha vida. Todos, hein? Todos que estão aqui. Todos. Né? Vocês me trouxeram amor, carinho. Vocês me trouxeram aquilo que um ser humano precisa na hora que é desprezado e tratado como um lixo. Nelly Furtado, querida. A G, querida, que hoje conversou comigo, ela diz, meu Deus, era tortura assistir 2 ou 3 reuniões na semana. Agora, todos os dias, estou viciada na reunião do Adriano. Um beijo, querida. Espero que esta live, gente, sirva para despertar pessoas. Este testemunho de hoje, eu nunca tinha contado. Eram as cartas que eu tinha guardado. E eu tenho muitas mais. Porque foram muitos anos de ancião. Compartilhem este vídeo. Nós fomos 200 pessoas aqui em direto. Chegamos a ser 204, 205 pessoas em direto. Para um canal tão novo como esse. É um êxito total em prol do ativismo, de despertar almas. E inscreva-se no canal, ative o sininho. Compartilhem esta live, por favor. Rosenia Grise, José Augusto Pereira, like dado, obrigado, querido. Muito obrigado. Nelly Furtado, comentando muito, deixando coraçãozinhos. Cláudia Araújo também está aqui. Eu vi que muita gente aí colaborou com o superchat, super etiqueta. Olha, eu vou ver aqui depois e vou agradecer todos que eu não pude, eu estava no testemunho, eu não pude parar. Mas todos que colaboraram com o superchat, com a super etiqueta, com Pix, obrigado. Vocês estão dando um apoio muito grande ao canal. Obrigado. O YouTube sempre vai ajudar muito os canais que têm esta engajamento. Né? Obrigado, de coração. A Lia diz, eu amo quando você fala desse jeito. Obrigado, Lia, querida. A Nélia Furtado diz que esses anciãozinhos são playboys mesmo. São playboys, isso mesmo, querida. A G diz, e os dedos não param. Essa turma não deixa quieto. Uai, não desisto de não falar. Vou tentar. Bom, não sei, não entendi. De comentário, eu creio que ela está dizendo. Né? E muitos outros comentários aqui de muita gente que entrou e participou do chat. Adolfo Neto. Manda ver, Adriano. Obrigado, querido. Joelma, querida. Quando eu perguntei se vocês queriam que continuassem, todos responderam sim. Olha aqui, a G disse sim, eu quero. Love Winter, na Lia. Todos disseram que sim. H, querido, ele diz, continua e faz a terceira parte. Obrigado. A Idília diz, continua. Obrigado, gente, por esse amor e este apoio. Obrigado.
Não use todas as armas de uma só vez, Adriano. Olha aí a Conceição. Obrigado, Conceição. Não usei, Conceição. A carta tem mais de 40, a baralho tem mais de 40 cartas. Eu só usei até agora umas 5. Tem muitas para usar. Nem imagino quanto. Né? E muitos comentários aqui. Tanta gente boa. Né? José Pereira, José Carlos Pereira e muitos outros, né? Não posso por todos, gente. É muitos comentários hoje, muitos. Né? Gente, quanto comentário. Olha a Cleide aqui, membro do canal. Super etiqueta. Obrigado, Cleide. Um beijo, querida. O batedor também está aqui. Mais uma like dado. Obrigado, querido. Né? Clore Moraes. Né? Ela diz, mas a tua batata está assando. Olha aí. Isso é. Aparecida Lourdes Gaspareto. Continua, ela diz. Né? Adriano chegou como salvador da pátria. Não. Que é isso, querida. Carolina MT, obrigado, querida, por estar aqui, viu? Obrigado. Cláudia Araújo também. Né? Tantos comentários, gente. Olha, não vai dar para ler todos, desculpa, viu? Ovo Frito, Love Winter. Maria dos Reis também está aqui. Tantos comentários. Olivete Guerino, sempre aqui conosco. A G também, comentando de novo com suas carinhas. Obrigado, viu, gente, pelo esse apoio tão bonito que vocês dão. O Ovo Frito está aqui, ó, deixando o comentário dele. O Corpo Governante também. Todos aqui apoiando o canal e apoiando esta live que nós aqui conseguimos expor muitas coisas, né? Esteve por aqui também, né? Razões de não ser mais testemunhas de Jeová. Obrigado, querido. Marlene, graças a Deus, nunca fui testemunha de Jeová, ela disse. Maria Gomes, eu ainda estava dentro, mas me tinham de lado. Claro que sim, querida. E depois chegou por aqui, né, conforme eu tinha dito, chegou por aqui, deixa eu ver aqui. Chegou por aqui, deixa eu ver. Ó, o JF Rutherford também está aqui. Gente, o JF Rutherford está aqui também, gente. Valquíria Calaço, querida. Tanta gente boa. Obrigado, gente, por estarem aqui comigo, viu? É reconfortante, principalmente num dia que eu expus aqui, né, tanta coisa que eu vivi, né, receber aqui o carinho e o apoio de vocês é algo fantástico, viu? Fantástico mesmo. Dan Moura. Dan Moura diz, Jeová não é o nome do Deus verdadeiro. É lógico que não, já foi falado nesse canal, né? Em muitos comentários. Não, olha, eu nunca vi tantos comentários. O H comentando aqui também, né? Geraldo Pitondo, Rafaela Rinaldi, olha aí, quantos comentários. Maria Gomes, tá aqui. Razões, né, de não ser mais testemunhas de Jeová também tá aqui. Né? Quanta gente boa aqui. Olha quem está aqui também, meu querido amigo Osmanito, né? Pessoal, boa noite, um grande abraço a todos, abraços ao Adriano, abraços a você, querido Osmanito. Estamos esperando aí a tua volta aí, que o pessoal está sentindo tua falta, Osmanito. Um beijo, querido. O Marcos Flores está aqui também. Vamos lá apoiar também o canal do Osmanito, gente, né? Paulo Sávio, né? Todos eles, né? Todos aqui cumprimentando o Osmanito. A Lua está por aqui, querida. Lua. E todos aqui. Elane Cardoso, né? Geraldo Pitondo, quanta gente boa. Minha família querida, Love Winter. Olá, Osmanito, ele diz. Né? Diz aí o Osmanito, em breve, novas lives no canal. Olha aí, boa notícia do Osmanito. Conceição Rodrigues, né? Diz, despertei na pandemia. Isso é. A Lia também deixa o comentário dela. E muitos comentários. Jacira Amaral, querida, também está por aí. Né? Jacira Amaral, dizendo coisas à Conceição. Marlene Rodrigues está por aqui. Né? Eba, Osmanito. Luciane Pedrosa também está por aqui, né? Olha só, quantos comentários do pessoal. Nelson de Carvalho Rezende também está aqui conosco. Um beijo, Nelson. Né? Ovo frito. Olha quem está aqui também, Luiz Ludwig, querido, que participou ontem conosco. Um beijo no teu coração, Luiz Ludwig. Cumprimentando o Osmanito. Osmanito aqui mandando um abraço para mim. Um abraço, Osmanito, querido. Né?
E todos. Eric Saor, querido amigo Eric Saor, está aqui também. Grande Paulo Sávio e Osmanito, eles me ajudaram muito a acordar dessa loucura, desse manicômio de seita. Isso é. Tony Spinandelli. Osmanito Show, claro que sim. Claro que sim. Eric Saor, está por aqui o Eric Saor. Né? Olivete Guerino, também está aqui, querida. Né? H, está por aqui o H. Né? Deixando os comentários dele. E muitos outros, né? Roseni, a Grise, querida. Clore Moraes, querida Clore Moraes. Um beijo, querida. É que não posso ler tantos comentários, gente. São muitos comentários, gente. Obrigado pelo apoio de vocês, queridos. Prometo ler amanhã mais comentários de vocês. Olha aqui, Isabela Santana está por aqui também. Um beijinho no teu coração, Isabela Santana. Obrigado por estar conosco, querida. Viu? Assim que nada, é um privilégio para todos nós fazer parte desta família. Quero mostrar para vocês uma prova que eu tinha colocado aqui de que realmente eu servi como ancião e líder desta organização. Assim que prestem atenção ao vídeo que eu vou colocar para vocês agora como prova de que eu realmente fui ancião líder na Espanha e do campo português aqui da Espanha. Um momento. Um momento, é? Um momento. Esta é a prova de que realmente eu fui testemunho de Jeová e ancião discursante de congressos regionais. Aí vocês viram, não é? Eu não invento nenhuma história. Puderam ver o vídeo ou não? Foi possível ver o vídeo ou não? Puderam ver o vídeo do discurso? Ou não? Não puderam ver? Por quê? Vamos tentar outra vez? Vamos tentar outra vez. Um momento. Por o vídeo. Um momento, hein? Vamos ver se eu consigo pôr o vídeo. Um momento. Aí está. Vou soltar o vídeo. Vamos ver se vocês conseguem ver desta vez. Vamos ver se vocês conseguem ver desta vez. Se vocês escutam, né? Vamos ver.
Bom, parece que não está dando para escutar, não é? Mas é um discurso que eu estava fazendo num congresso regional. Tá bem? Assim que vou mostrar para vocês uma outra hora, de outra maneira, para que vocês possam escutar o som. Assim que, nada. Depois de quase 2 horas de live, eu acho. O que vocês acharam desta live? Podem dizer nos comentários. O que vocês acharam desta live? Vocês acham que esta live vai servir para despertar alguém? É importante abordarmos o secretismo que passa dentro dos corpos de anciãos. Vocês acham que foi importante desnudar e expor as atitudes mafiosas dos corpos de anciãos? E a atitude mafiosa do superintendente de circuito? O que vocês acharam? Obrigado, Osmanito. Obrigado a todos, pelos comentários. Bastante esclarecedora, diz LC. Osmanito também agradecendo a todos que participaram. Olha só que bonito. Obrigado, Osmanito. Um beijo no teu coração, querido. Nery Furtado diz, maravilhosa live. Obrigado, querida. A Lu, lá dos Estados Unidos. Né? Isabela, isso você tem que perguntar ao Adriano, que sabe mais. Tá? É isso. Joselita de Souza, excelente. Muito obrigado, querida. Carolina Teixeira. A G também manda suas coisinhas aí, seus... Maria Gomes, muito boa. Né? Todos aí. Assim que é importante receber esses comentários de vocês. Quero dizer a vocês que sem vocês, nada disso seria possível. Continuo sendo um homem de fé. Continuo pensando sempre como antes. Devemos sempre defender a verdade, a justiça e o que é correto. Não deixar nos comprar e não ser objetos de venda. Morrerei. Como disse, posso morrer como um indigente, mas minha dignidade não me vai tirar ninguém. Assim que desde aqui da Espanha, da minha casa, 1h30 da madrugada, para mim é um prazer me dirigir a vocês e dizer que um dia mais minha vida cobrou sentido por poder ajudar a outros. Assim que recebam todos vocês que estão aí, deixando eu entrar na casa de vocês. Recebam, como de dentro de mim, do mais profundo dos meus sentimentos, recebam um beijinho nos seus corações. E até amanhã, na próxima live. Tchau, tchau.